Diz a palavra de Deus: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém. Podem se sentar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Peça ao Espírito Santo que fale com você agora, que ministre ao nosso coração. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque Tu estás aqui neste lugar. Porque o Senhor é um Deus tão presente, tão maravilhoso, que conhece, que visita, que toca as nossas vidas, Pai. Nessa hora nós queremos ser tocados pela palavra. O Senhor é a palavra, Pai. E nós queremos ser tocados por esta verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que ensina, que restaura as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Venha ao encontro da fome e da sede dos nossos corações, Senhor. Conhece e atende, Senhor, a súplica, a ânsia, Senhor, das nossas vidas. Temos necessidade de Ti. Temos ânsia, Pai, temos desespero, Senhor, pela Tua vida, pelo Teu mover, pelo Teu agir. Vem, Senhor, vem fazer a obra necessária neste lugar, em cada um de nós. Vem se manifestar através de nós, Senhor. Somos apenas canal para o fluir da Tua glória, Pai. Que a Tua palavra seja ouvida não só aqui, Pai, mas em muitos lugares. Que a Tua palavra verdadeira, o evangelho genuíno, seja pregado cada dia mais, Senhor, nos 4 cantos desta terra, para que se acelere a volta do Senhor, porque nós queremos mais, Senhor, estar perto de Ti. Queremos mais, Pai, da Tua vida, queremos mais da Tua ação na nossa vida, na terra, na igreja, ao ponto de sermos redimidos, Senhor, porque o mundo está muito mal, Pai, e nós precisamos, Deus, que o Senhor intervenha. A Tua igreja clama, o Teu povo clama, Senhor, para que o Senhor manifeste a Tua glória no meio do Teu povo, para que o Senhor salve, para que o Senhor socorra, para que o Senhor haja, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a palavra que é a verdade seja falada, que a palavra que ensina Jesus Cristo vivo seja pregada, Pai. Que hoje neste lugar uma palavra verdadeira seja pregada, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo e faça obra verdadeira em cada um de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, Pai. Que nós sejamos libertos para ser, ó Pai, verdadeiramente filhos Teus, viver como filhos libertos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, toda surdez espiritual, toda cauterização na mente, todo preconceito, toda oposição da carne e toda afronta do inferno caia por terra em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus faça a obra a que se propôs nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Diga para quem está perto de você, Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós estamos realmente necessitados da palavra de Deus, né, irmãos? Essa palavra é tão maravilhosa, uma palavra tão verdadeira, tão atual, tão atual. Diante de tudo que nós temos vivido, de tudo que nós temos visto, é uma palavra tão atual, que enche o nosso coração, que preenche a nossa vida. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vê a vida de Jesus, as obras de Jesus, as palavras de Jesus, a gente percebe como Jesus ensinou,
como Jesus viveu com um propósito. Como tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou tinha um propósito. Nada foi em vão. Jesus não andou aqui e viveu assim como ele quis, não. Jesus veio a essa terra com um propósito, ele cumpriu a sua missão e tudo na sua palavra mostra isso. É tão maravilhoso, tudo é tão perfeito, nada desencaixa, nada sai do eixo, tudo é maravilhoso e tudo se aplica à nossa vida hoje. Nada está desatualizado aqui não, irmãos. Tudo se aplica à nossa vida hoje. Eu converso muito, né, como vocês sabem, e ainda mais que no consultório, né, a gente atende as pessoas, como eu brinco sempre, né, as pessoas ficam meio reféns, porque elas não podem falar, mas eu posso. Então, eu posso falar e eu falo, né, na oportunidade que eu tenho. Mas, às vezes, as pessoas compartilham ali suas necessidades, suas situações. Elas têm confiança na gente e contam suas necessidades. E a gente tem a oportunidade de falar do amor de Jesus. E como a gente vê como a palavra é atual. Como ela serve para qualquer situação, qualquer vida, em qualquer condição, não importa. Homem, mulher, rico, pobre, mais culto, menos culto, não importa. A palavra é verdadeira e é fiel. E ela tem nos ensinado, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos ficar firmes na palavra. Nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos deixar a nossa mente, ser enganada. Nós precisamos conhecer essa palavra. Nós estamos vivendo aqueles tempos que Jesus disse, olha, muitos vão chegar e vão dizer, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, a palavra é essa, a palavra é aquela. Cuidado, porque se fosse possível, o inimigo ia tentar enganar até os escolhidos. Então vamos ficar firme nas palavras de Jesus, firme nas promessas. Firme naquilo que Deus falou para o teu coração. Firme no seu chamado. Não desista do seu chamado. Não desista da escolha de Deus na sua vida. Não tenha medo. Faça escolhas melhores. Faça escolhas melhores para os dias que nós estamos vivendo. Porque Deus está nos ensinando através dessa palavra. Quando Deus está falando conosco que é tempo da igreja fazer coisas ainda maiores. Deus está dizendo, igreja, é tempo da igreja fazer escolhas melhores. Nós podemos escolher qualquer coisa, mas faça escolhas melhores. Escolhas mais sublimes, mais próximas da santidade, do altar de Jesus Cristo. A gente pode estar em qualquer lugar, mas vamos estar aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, é esse o tempo que o Senhor quer conosco. Por isso que Ele está nos ensinando que a fé é o que norteia tudo. Tudo começa com fé. Ele está ensinando que não pode, nada acontece sem o Espírito Santo. Esse texto está inserido na promessa do Espírito. Só com o Espírito Santo nós podemos fazer isso, senão isso nem tem sentido. Essa palavra fala da missão de Jesus, a missão de salvar, que continua sendo a missão da igreja. Não tem outra missão para nós, irmãos, a não ser anunciar as boas novas do Evangelho. Um Evangelho que liberta, um Evangelho que restaura o contrito, liberta o cativo, sara o ferido. É um Evangelho completo, obra completa de Jesus. As obras de Jesus e coisas ainda maiores. Então, nós precisamos aprender com quem? Com Jesus. Como é que nós vamos fazer as obras de Jesus? Ele é o exemplo. Ele é o maior evangelista de todos os tempos. E quem estudou na escola dele, né, irmãos? Aqueles que andaram com ele, os discípulos, os apóstolos, deixaram os exemplos para nós. Quando a gente tem dúvida, quando a gente não sabe o que fazer, vai lá, vai lá para a cartilha de Jesus, para a escola de Jesus, o maior evangelista do mundo, a melhor escola do mundo, o melhor livro do mundo, está aqui. Nós não precisamos ter dúvida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. No tema de coisas ainda maiores.
sobre como fazer coisas ainda maiores, aprendendo com Jesus. Não é bom aprender com Jesus? Gente, a gente aprende com Jesus para tudo na vida, para tudo. Tem gente que acha que é bobagem, que tem coisas que a gente não precisa orar, ou que tem coisas que, sei lá, nós vamos incomodar a Deus. Eu incomodo a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu incomodo a Deus com coisas grandes, com coisas pequenas, com coisas bem pequenininhas. Mas Deus parece que não se sente incomodado, viu, irmãos? Porque Ele responde. Ele responde as coisas bem pequenininhas, aquelas um pouquinho maiores, e Ele responde as grandes coisas, as coisas muito importantes. Então, eu acho que Deus não está incomodado, não. Porque Deus é um Deus íntimo, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus presente, é um Deus próximo, é um Deus que me conhece, conhece meu nome, meu endereço, sabe tudo de mim, irmãos. Sabe tudo de mim, sabe tudo de você. Esse é o Deus que eu sigo, é o Deus que eu sirvo. É o Deus para quem eu entreguei minha vida. Eu dei minha vida para Ele, irmãos. Agora Ele não vai cuidar? Vai cuidar sim. Vai. Ele disse, olha, entrega a tua vida a mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele falou para mim, Ele fez essa promessa, eu entreguei. E Ele então faz tudo para mim, irmãos. Nós precisamos andar nessa intimidade com Deus e aprender com Deus. E aprender de Deus. E o Senhor está chamando a sua igreja para fazer as obras de Jesus, aprendendo com Jesus. O exemplo de Jesus, o modelo de Jesus. Há um padrão na Bíblia, irmãos. As coisas não foram feitas ao acaso. Há uma maneira de agir. E se nós queremos ter sucesso, não aquele sucesso, né? Sucesso, que sucesso, né? Se nós queremos ter sucesso no sentido de ser bem-sucedido naquilo que fazemos, no nosso ministério, se nós queremos ter sucesso na pregação do Evangelho, se nós queremos fazer a obra de Jesus e que dê frutos, se nós queremos colher os frutos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Uma das coisas que Jesus ensinou, e um modelo que Jesus deixou, foi que Jesus, Ele pregava o reino de Deus. Jesus pregava sobre o reino dos céus, sobre o que Ele ouviu do Pai. E os discípulos pregavam a Jesus Cristo. A Bíblia mostra isso. Então, os discípulos não pregavam sobre si mesmos. E Jesus dizia, o que eu falo, eu ouvi do meu Pai. E hoje em dia tem tanta gente querendo pregar de si mesmo, sobre si mesmo. A gente às vezes quer fazer as coisas na força, quer convencer com a nossa lábia, quer mudar a pessoa no grito. Não dá, irmãos. Não funciona. Você quer ser bem-sucedido quando você vai falar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Quando você vai pregar o Evangelho? Quando você vai ter os relacionamentos, quando você vai falar do amor de Cristo, quando você vai falar da palavra do Senhor, sabe o que você tem que falar? Dele. Do que você ouve, dele. O modelo é Jesus. O próprio Jesus falava isso, irmãos. Os discípulos, lá em Atos 5:42, diz que todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tem um subtítulo nas cartas paulinas que diz assim, Jesus Cristo, o único assunto do ministério de Paulo. Jesus Cristo, único assunto. A gente quer pregar tanta coisa.
A gente quer pregar fórmulas, a gente quer pregar receitas. Não funciona, irmãos. Nenhuma fórmula serve para todo mundo, nenhuma receita serve para todo mundo, nenhum modelo, o único modelo que serve para todo mundo, que se encaixa em qualquer vida é Jesus. Por isso que a palavra serve, por isso que a palavra se encaixa em qualquer situação, porque Jesus é a palavra. Amém? E é por isso, irmãos, que pode passar séculos, anos, situações, culturas, crises, governos, que o nome de Jesus vai continuar sendo poderoso para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para mudar os corações. Então, a igreja de Cristo, esse é o modelo. A quem Jesus pregou? A quem os discípulos pregaram? Jesus é o motivo, é o centro da nossa pregação. Paulo disse, não palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e poder. Pode falar bonito, tem muita gente que fala bonito, mas tem que ser vida. Vida de Deus, vida no Espírito, Jesus Cristo vivo. Hoje eu estava dando aula e falei isso. Que autoridade a gente tem para ensinar aquilo que a gente não vive? Que autoridade a gente tem para falar, faça e não fazer? Porque eu estava contando uma experiência. Estava contando que um dia eu dei aula, né, na escola bíblica dominical, um outro tempo. Uma aula que eu dei de manhã. Eu dei de manhã uma aula sobre oferta de sacrifício, na parte da manhã. E quando eu cheguei na minha casa, na hora do almoço, à noite ia ter culto. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, poxa, eu ensinei a fazer oferta de sacrifício, mas eu ainda não fiz nenhuma oferta de sacrifício. Então, hoje, eu vou fazer uma oferta de sacrifício e vai ter que doer. Vai ter que ser de sacrifício. E aí, quando cheguei à noite na igreja, eu falei, eu tenho que ser a primeira da minha classe a fazer uma oferta de sacrifício. Porque eu ensinei na classe e eu preciso fazer. E eu fui e fiz. E naquela semana, Deus fez maravilhas na minha vida. Eu não estou pregando sobre isso hoje. Eu só estou te dando exemplo. De que autoridade nós temos para pregar e ensinar aquilo que nós não vivemos. Nós temos que pregar Jesus Cristo vivo, irmãos. Não palavras persuasivas. Porque eu posso falar aqui o que eu quiser. E eu consigo convencer vocês se eu tiver eloquência. Qualquer um que tiver eloquência, convence. Mas não é isso. Não é isso que a igreja precisa ter. A igreja não precisa ter nos dias de hoje uma palavra que convença, porque a igreja é legal, porque a igreja vai ser bem aceita na sociedade. Não, a igreja precisa ter uma palavra que mude, que transforme, que resgate, que restaure. E essa palavra é Jesus Cristo vivo. Um Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar. Um Jesus Cristo que é verdade. Não é um Jesus que passa a mão na cabeça de tudo, não. É um Jesus que liberta. É um Jesus que transforma. Essa é a palavra que nós temos que pregar. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Se nós somos enviados de Deus e a igreja de Cristo é enviada de Cristo hoje, nós temos que pregar aquilo que Deus nos envia a falar, pregar sobre aquele que nos enviou, e aí não vai ter injustiça sobre nós, viu, irmãos? Não vai ter acusação contra a igreja de Cristo. Não adianta querer inovar, não adianta querer agradar. A gente gosta de ouvir coisas que agradam, mas a verdade liberta. Nem tudo que agrada nos leva para um caminho certo. Muito pelo contrário, né? A Bíblia fala que tem coisas que no começo são doces como mel, mas no final levam à morte. Então, nem tudo que agrada é correto. Nem tudo que agrada é bom. Não adianta a gente querer ter uma palavra docinha.
nós precisamos falar a verdade em amor. E essa palavra é Jesus. Diga aí, Jesus. Olha que gostoso, enche a boca, né? Jesus. Né? Palavra doce, nome doce. Tudo passa. Mas essa palavra nunca vai passar. Jesus nunca vai passar. Nunca vai ficar obsoleto. Nunca vai ficar ultrapassado. Amém? O segundo exemplo, modelo, padrão de Jesus para nós, é que o que alimentava o ministério de Jesus, o que alimentava a vida de Jesus, era a oração. E os discípulos aprenderam com Jesus e então começaram a ter um ministério e uma vida alimentada de oração. Mas a gente quer ganhar o mundo, fazer as coisas acontecer sem oração. Não funciona, irmãos. Não vai funcionar. As pessoas chegam para a gente e falam assim, pastora, sabe, eu queria fazer tal coisa, o que que eu... A gente fala assim, vamos orar. O que que a senhora acha? Não sei. Só Deus, né, irmãos? Não sei nada. Vamos orar. Aí a pessoa já vira o nariz. Porque assim, não quer esperar, não quer orar. Não quer saber a vontade de Deus. Orar, exige entrega, exige paciência, exige espera. Mas oração, o ministério de Jesus foi sobre oração. Jesus estava baseado numa vida de oração. E nós queremos ter sucesso no nosso ministério, na nossa vida, naquilo que a gente decide, naquilo que a gente escolhe, sem oração? Impossível, irmãos. Porque o modelo está aqui. Se eu quero fazer as coisas que Jesus fez e fazer ainda maiores, eu preciso ter vida de oração. A igreja de Cristo, irmãos, você marca festa, vende todos os convites. Você marca show, milhares de pessoas. Você marca evento, nem sabe onde fazer para caber tanta gente. Você marca culto, vai vir o fulano, o povo vem todo assediar. Marca reunião de oração, 3 gatos pingados. Orar? Quem quer orar? Nós precisamos fazer as obras de Jesus e coisas ainda maiores. O padrão é Jesus Cristo. Se a gente não seguir o padrão de Jesus, não adianta querer fazer as obras de Jesus. Não adianta querer fazer o que Jesus fez se não fizer do jeito que Ele fazia, irmãos. Senão nós vamos ser curandeiros. Tinham muitos curandeiros naquela época. Jesus curava, tinha gente que curava também. Mas não fazia o que Jesus fazia. Porque Jesus libertava, salvava, garantia vida eterna, mudava o coração. Isso só Deus pode fazer. Nós vamos começar a fazer imitação. Nós não queremos ser imitadores. Queremos ser imitadores no sentido de seguir as pisadas, as pegadas. Fazer só para parecer, não. Nós queremos ser reflexo de Jesus Cristo. Queremos ser filhos. Queremos ser aqueles que reproduzem a vida de Jesus. A vida de Jesus. O padrão, oração. Vida de oração. Jesus orava, irmãos. A Bíblia mostra isso em muitos textos. Um deles, lá em Mateus 14, 23, diz: e despedida a multidão, irmãos, acabou o culto. Despediu a multidão. Vamos para casa dormir, descansar, né? Cansou. Ele já tinha feito milagres ali, multiplicação. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, orando. Orando. Quer orar? Fala que é culto de oração? Não vai, irmãos, não vem. Isso é para nós. É para você, igreja. Viu? Por isso que a igreja fica quieta nessas horas, a gente não ouve nem aleluia. Né?
mesmo. Não é só aqui, não. Em tudo quanto é igreja é assim, igual. Se nós queremos que Deus faça a obra que Ele tem proposto para esses dias, a igreja dele precisa andar como Jesus andava nessa terra. Amém, irmãos? O padrão era Jesus. E os apóstolos? Bom, no começo eles não tinham entendido muito bem. Lembra? Jesus pedia para eles orarem, eles não entendiam muito bem. Aí Jesus estava triste lá no Getsemane, foi orar, eles dormiram. Mas vocês não conseguem vigiar? Não, eles dormiram de novo. Bom, mas depois que eles receberam o Espírito, eles entenderam que eles tinham que orar. E muitos textos da palavra de Deus mostram que eles iam ao templo nos horários da oração 4 vezes por dia, irmãos, na hora terceira, na hora sexta, na hora nona e na hora 12ª. Vários textos mostram que eles estavam todos reunidos em oração. Aí sim, eles curaram, ressuscitaram, pregaram, salvaram 3.000, 5.000, fizeram coisas maravilhosas. E nós também queremos. Vamos seguir o padrão. Seguir o exemplo. Há um modelo na Bíblia. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer que teus filhos sejam vitoriosos? Você quer ter vitória naquilo que você faz, naquilo que você põe a mão? Você quer ter vitória na sua profissão, na sua saúde, na sua vida? Ore. Ore. Eu não quero falar isso, irmãos, mas eu vou falar. É mentira que ora, irmãos. Porque a gente fala às vezes, olha, né? Não faça, vamos orar. Aí daqui a pouco você vê, a pessoa já fez, já foi, já aconteceu. E depois vem chorar as consequências. E a gente com todo amor trata, ajuda. Tenta resolver, orando, sarando as feridas, aconselhando. Mas a pessoa não quer orar, quer que você ore por ela. Quer que você jejue por ela. Quer que você faça parte dela. Vamos seguir o padrão que Jesus deixou para nós. Aprenda a orar. Você não consegue orar? Comece. Comece orando 5. Passa para orando 10. Você vai ver que nem 1 hora, nem 2, não dá para a gente orar tudo que a gente precisa. É que o dia é uma loucura, né, irmãos? Porque não dá tempo da gente orar o que a gente precisa num dia. Não dá. Não dá. Às vezes os meninos ficam até bravos, porque às vezes eu chamo eles e falo assim, vem cá, vamos orar por tal coisa, assim, uma situação urgente, né? E aí, assim, no meio de tudo, eu paro tudo e falo assim, vem cá, vem orar por tal coisa, que é uma situação urgente. Aí eles vêm orar, mas aí eu não consigo orar só por aquela coisa urgente. Aí começa a orar por uma outra coisa, ora por outra coisa, eu já percebo que eles começam a pensar assim, mas ela chamou para orar para uma coisa, né? Cada um estava fazendo um negócio, e aí eu já quebro toda a atividade. Sabe, irmãos, não dá tempo. Não dá tempo da gente orar por tantos pedidos, tantas necessidades, tantas súplicas. E quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente sofre junto, né? Vamos aprender a orar. Vamos aprender a orar antes de tomar uma decisão. Antes de abrir a boca. Se você orasse antes de abrir a boca, você não brigava tanto como você briga. Você não fazia tanta coisa errada como você faz. Você não ia onde você vai. Se você orasse. Sabe? Eu oro, sabe, tem gente que ora só assim. Deus faz isso para mim, faz aquilo para mim, faz aquilo outro para mim. Deus faz, eu quero. Isso não é oração, irmãos. Isso é petição, pede. Tem hora para pedir. A gente pode pedir. A Bíblia fala pedir e dar-se-vos-á. Mas não é dar-se-vos-á, desculpa. Mas não é só isso que a gente faz. A oração, ela é um conjunto de coisas. Ela tem adoração, ela tem arrependimento, ela tem humilhação, ela tem silêncio para você ouvir Deus falar. A oração tem tempo de êxtase na presença de Deus. Tem tanta coisa na oração. Tem entrega, sabe? Tem súplica, tem clamor, tem choro, tem tudo.
nós precisamos ser uma igreja, como aquela igreja lá dos primórdios. Porque o mundo hoje está precisando de uma igreja assim. Porque nós estamos precisando de uma igreja assim. Nós estamos precisando de uma igreja avivada. O mundo está precisando de uma igreja avivada. Nós precisamos dentro da nossa casa uma igreja avivada. Cada um de nós, irmãos, seguindo o padrão, o exemplo, o modelo de Jesus e daqueles que andaram com ele, de Jesus e dos seus discípulos. A outra coisa que Jesus ensinou e que ele deu como exemplo para nós, se nós queremos fazer as obras de Jesus e coisas ainda maiores, se nós queremos viver as obras de Jesus e coisas ainda maiores, é que Jesus ensinou que ele era um com o Pai e que quem seguisse a Jesus tinha que andar em unidade. Em unidade. Temos que ser um com Deus e um com os nossos irmãos. A gente tem que parar de dar importância para coisas tão pequenas, irmãos. É a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho que nos faz nos importarmos com coisas tão pequenas. Tão pequenas. Se não fosse isso, tanta coisa que a gente nem ia ligar, tanta coisa que nem ia fazer importância na nossa vida. Mas a gente dá importância para coisas assim, né? E não vê coisas tão grandes que estão na nossa frente por fazer, por acontecer, né? Para a gente estender a mão. Você quer que estenda a mão para você, você não quer estender a mão. A Bíblia nos ensina a ser um. Jesus sempre foi um com o Pai. Jesus tinha o propósito na vida dele de fazer tudo para agradar a Deus. Interessante. O propósito da vida de Jesus sempre foi agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Será que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente faz tudo para agradar a Deus e não agradar a nós mesmos? Isso é ser um com Deus. Isso é ser um com o Pai. Nós estávamos conversando sobre o exemplo de uma moça, até um rapaz que nós oramos. Esse moço está doente, a esposa está cuidando dele. Ela largou tudo. Largou o emprego, largou a vida, só para cuidar dele, porque ele está doente. Aí eu falei para eles, é que quando a gente dá o coração, a gente dá tudo. Porque Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. E quando a gente dá o coração, a gente dá tudo. A gente dá o tempo, a gente dá a dedicação, a gente dá o bolso, a gente dá tudo para Deus. Tudo. Nada é impedimento. Jesus viveu com o propósito de agradar a Deus. Ele era um com o Pai. Quando a gente tem o coração com Deus, um com Deus, nossa vida está à disposição de Deus. Quando a gente ama o nosso irmão, quando nós somos um vive pelo outro, o outro vive por você. Que coisa mais maravilhosa. Ó, irmãos, a igreja é a coisa mais maravilhosa que tem. Sabe por quê? Quando a gente tem uma necessidade, não é uma delícia você falar, irmãos, orem por nós, orem por mim. Estou numa necessidade. E você sabe que tem gente orando por você. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Por isso nós precisamos ser um só. E nós precisamos ser um para que o mundo creia que foi Deus quem enviou Jesus. Jesus disse isso. Ele disse, eu e o Pai somos um. E ainda Jesus orou para que isso acontecesse. Jesus estava tão interessado em que nós fôssemos um, que ele orou para que isso acontecesse. Ele disse, eu não rogo somente por estes, que eram aqueles com quem ele estava reunido naquele momento, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, eu, você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim
e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A atitude da igreja entre nós, a nossa atitude dentro da nossa casa, a nossa atitude lá no nosso trabalho é que mostra que Jesus é Jesus, viu, irmãos? Não é a nossa tagarelice, não é a nossa blá blá blá, é a nossa atitude, é o nosso comportamento, é a nossa unidade, viu? O que mostra que Jesus veio, Jesus Cristo vivo, é a nossa atitude, é o nosso comportamento, se nós somos bem comportados ou se nós somos mal comportados. E eu, para falar a verdade, vejo mais gente mal comportada do que bem comportada. É crente que briga, é crente que é mau vizinho, é crente que é mal pagador, é crente que é fofoqueiro, é crente que né? Mal empregado, é crente que é mau patrão. De tudo isso eu vejo. Mas se nós não sabemos nos comportar sendo um com Deus, fazendo tudo para agradar a Deus, e sendo uns com os outros, o mundo não vai acreditar não, irmão. Você pode falar quanto quiser, saber a Bíblia de cor, Gênesis e Apocalipse. Pode saber o que for da palavra, pode ser teólogo, pode falar línguas, ter 5 dons diferentes. Não importa. Se não tiver amor, se não for um, se não tiver unidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos? Que a casa dividida cai. Mas ele, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesmo cairá. Toda divisão no nosso coração, irmãos, nos derruba. Toda divisão nos derruba. Se você estiver dividido entre 2 caminhos, você vai cair. Porque um teu pé vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui, você vai cair. Se o teu coração estiver entre 2 decisões, você vai cair. Se você estiver pendendo para um lado ou para o outro, você vai cair. Nós não podemos ter divisões no nosso coração. Nós precisamos ser um só. E ser um tem que ser um em integridade, íntegro, um. Nós temos que ser um em amor, um com Deus, um como um corpo. Não podemos ser um monte de corpo, um corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um. Como Jesus e o Pai são um. Nós precisamos ter essa união, irmãos. Se dentro a gente é dividido, que dirá fora, né, irmãos? Que força tem? Se dentro da tua casa você não é unido, que força você tem? Se você não é unido com seu marido, se você não é unido com seus filhos, se não é unido com seu pai, com a sua mãe, se você não é unido com seu irmão, que força tem? Nós ficamos fracos. Somos derrubados. Todo tipo de divisão nos derruba. Essa palavra é muito séria, irmãos. Jesus nos deu um padrão para sermos bem-sucedidos nas coisas que vamos fazer. Para que a gente viva uma vida que mostre Jesus e faça coisas ainda maiores para este mundo reconhecer que é o tempo, é a hora de Jesus. É a hora da igreja revelar Jesus Cristo. Mas a igreja precisa viver esse padrão de vida. Igrejas divididas por placas, igrejas divididas por ideologias. Que ideologia, irmão? A gente só tem uma ideologia, ela é Jesus Cristo. Não importa se eu faço um pouquinho diferente, você faz um pouquinho diferente, costumes, usos e costumes, cada um faça o uso e costume que quiser.
Nós precisamos fazer força para unir nossas mentes e corações num só propósito: agradar a Deus, salvar o mundo. Esse é o propósito de Jesus. Dentro da sua casa, no seu trabalho, em todas as coisas, não tenha divisão. Amém, irmãos? Quando o corpo de Cristo começa a agir assim, milagres acontecem. Sinais, prodígios, maravilhas, conversões. Tudo acontece. Quando a igreja se une, irmãos, tudo acontece. O avivamento vem, conversões acontecem. Maravilhas, coisas que nós nunca vimos vão acontecer. Olha só, lá em Atos 2, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por que eles caíam na graça do povo? Porque eles estavam unidos dentro, não era fora, era dentro. Tem gente que está mais unida lá fora do que aqui dentro. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E ainda continua lá em Atos 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando, unidos no alpendre de Salomão. Sabe, a igreja de Jerusalém, irmãos, foi uma igreja gloriosa. Sabe por quê? Unidade, oração. Padrão para fazer a obra de Jesus. Não tem outro jeito. Não funciona de outro jeito. Não tem outra maneira de Deus agir no nosso meio. E ainda, irmãos, a melhor coisa para a obra de Deus funcionar, para nós realizarmos a obra do Senhor, padrão que Jesus aprendeu com Deus e ensinou para nós, foi esse jeito de agir tão maravilhoso, que é o amor. Jesus assistiu o Pai agindo com amor e misericórdia durante toda a história. E Jesus aprendeu a agir com amor e misericórdia. E quem somos nós para não agirmos com amor e misericórdia? Esse é o modelo. Esse é o padrão para a gente fazer as obras de Jesus e coisas ainda maiores. O Deus Pai do Antigo Testamento é o mesmo Deus Filho do Novo Testamento. O mesmo Deus que amou lá é o Deus que amou depois, irmãos. É um padrão de amor. E nós, às vezes, não queremos amar, não queremos ter misericórdia, não queremos perdoar. As nossas mágoas demoram anos para sair do nosso coração. Anos para sarar, anos para a gente perdoar alguém que fez alguma coisa para nós. Por pior que seja, não importa, mas fica lá e tal. Jesus estava sendo crucificado e na mesma hora ele estava perdoando. Estavam batendo prego, ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que perdão rápido, hein, irmãos? Que perdão rápido. Isso é padrão de amor e misericórdia. Porque Deus quer proximidade conosco. Deus sente saudade de nós. Como foi lá com Adão e Eva. Jesus viu o Pai perdoando Adão e Eva. Adão e Eva fizeram toda a encrenca lá, né, irmãos? Estava tudo tão bom. Estava o maior paraíso, né? E aí eles fizeram aquela encrenca toda. Come o que não é para comer. Toda aquela história. Aí, Deus vem passeando na viração do dia, e eles se escondem, e Deus pergunta: cadê vocês? Eu sinto falta de vocês. Porque todo dia eu me encontro com vocês aqui, hoje vocês não vieram. Muita gente pensa que Deus estava ali falando: cadê vocês? Onde vocês estão? Não, irmãos.
Deus estava dizendo, ei, esse é o nosso momento, essa é a nossa hora, é o nosso encontro. Onde vocês estão? Jesus viu o Pai perdoar. Jesus viu o Pai perdoando Davi. Davi que vai, comete crime, faz tantas coisas. Jesus viu o Pai perdoando. E aí Jesus sobe na cruz e na mesma hora ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele aprendeu a perdoar e amar. Nós precisamos olhar para o padrão de Jesus. Nós precisamos olhar para o modelo de Jesus e perdoar com a mesma rapidez. Para de viver uma vida amargurada, porque você demora 10 anos para perdoar alguma coisa. E vive esse inferno no teu coração, de tristeza, amargura. Para, libera, perdoa logo. Vive em liberdade, vive livre, vive feliz. A falta de perdão te aprisiona. E Jesus veio para libertar os cativos. Lembra? Não é para você ser cativo de nada disso. Jesus, da mesma forma que o Pai sente saudade, Jesus quer, Jesus perdoa, Jesus ama. E Ele chega para nós hoje da mesma forma e bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Posso entrar? Da mesma forma que Deus procurou, Jesus hoje procura. Posso entrar? Cadê você? Porque o amor de Deus é esse amor que logo, logo, logo quer redimir e alcançar. Nós temos um amor que escolhe esse sim, esse não. Nós precisamos aprender muito, muito, muito com Jesus. Jesus disse lá em João, como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Olha aqui, ele aprendeu com o Pai e quer que a gente aprenda com ele. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim que a gente tem que continuar seguindo, irmãos. É assim que nós temos que viver como igreja de Cristo. Olhando atentamente para o exemplo de Jesus. Olhando atentamente para aqueles que seguiram a Jesus e fizeram coisas maiores. Fizeram. E se nós temos essa ordem de Jesus, creia para fazer, para que você seja bem-sucedido em tudo que você vai fazer em nome do Senhor. Nós temos que olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. É uma vida que está aqui explícita, não tem segredo. A vida de Jesus não é uma vida secreta, não é uma vida escondida. Não é uma vida que você precisa, deixa eu ver, quem era Jesus? Como será? Está tudo aqui. Na nossa frente, para nós aprendermos a viver uma vida de vitória verdadeiramente. Mas, a gente fala muito mais do que vive. A gente fala muito mais do que vive. Jesus disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A gente fala que se conhece a Bíblia, fala que ama a Bíblia. Mas um dia a gente ama, outro dia a gente não ama mais. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente perdoa, no outro dia a gente está magoado. Isso não é permanecer. Permanecer, irmãos, é ficar firme. É ficar firme. Porque só quem está solidificado nessa palavra é que vai fazer aquilo que Deus está prometendo para a sua igreja. Vai acontecer. Por isso, aquele que quer viver esses milagres, a começar na sua própria vida, na família, na igreja e no mundo, tem que obedecer a palavra que Deus está nos ensinando.
É uma palavra de vitória. É maravilhosa, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. E nesta palavra eu encontro razão para esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Porque se não fosse por essa razão aqui, se não fosse para dar exemplo, se não fosse para salvar, para redimir, Jesus não precisava ter vindo, ter morrido. Estava tudo tão bom lá no céu, mas Ele deixou a glória, porque tudo que Ele fez foi em obediência e por amor. Vamos seguir o exemplo de Jesus para sermos abençoados e felizes em todos os nossos caminhos. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé.